Olá pessoal, hoje a gente vai aprender um truquezinho sobre ângulos, bem simples de ver, dado que tudo que a gente já estudou, e vai aplicar nos dois seguintes problemas. Primeiro problema, a gente tem um triângulo isósceles, onde AB é igual a AC, esses dois lados são iguais. E a gente tem algumas desigualdades também de segmentos entre todos esses segmentos aqui. Os risquinhos, eles simbolizam apenas que eles têm o mesmo comprimento. Então, esse segmento tem o mesmo comprimento desse, que tem o mesmo comprimento desse, que tem o mesmo comprimento desse, que tem o mesmo comprimento desse. A pergunta é, quanto que vale esse ângulo na pontinha do vértice A? Próximo problema. A gente novamente tem um triângulo isósceles, o triângulo ABC, onde AB é igual a AC. Outra igualdade também que a gente tem é que AE é igual a AD, e eu representei pelos tracinhos. A gente sabe que esse ângulo aqui é 30 graus, e a pergunta é quanto é que vale o ângulo X. Esses dois problemas a gente já consegue resolver com todo o material que a gente tem, mas eles ficam mais rápidos se a gente aplicar a seguinte técnica que eu vou mostrar para vocês. Chama ângulo externo. Então, imagina, por exemplo, que a gente tem um triângulo qualquer, tá? E a gente consegue ver um pouquinho uma extensão de um dos lados. A gente vai descobrir quanto é que vale esse ângulo em função de alguns dos ângulos do triângulo que a gente tem. Nesse caso aqui, se isso aqui vale x e esse aqui vale y, então esse ângulo externo ao triângulo vai valer x mais y. Ou seja, eu rapidamente consigo calcular, é só somar esses dois outros ângulos que não foram considerados. Repara que aqui, esse ângulo é um ângulo externo desse ângulo interior. Só os outros dois que eu vou considerar na minha soma. Esse ângulo não. Vamos ver por que isso acontece. Isso é bem simples, inclusive pode ser visto como um exercício dado tudo que a gente já sabe. Então, primeira coisa, veja que vamos fingir que a gente não sabe isso, tá? Que a gente vai descobrir agora. Em função do x e do y, quanto que vale esse ângulo aqui? A gente já sabe que tem que formar 180 graus no total, x com y e esse ângulo, digamos z, tá? Então, eu sei que x mais y mais z é 180 graus. E eu quero descobrir quanto é que é esse ângulo aqui, W, sendo que ele é suplementar ao ângulo Z. Suplementar quer dizer que eles juntos vão completar uma meia volta, que é os 180 graus. Repara que se eu somar o Z com o W, eu vou ter uma meia volta completa, 180 graus. Então, eu sei que W mais Z também é 180 graus. Então, olha só, ficou bem evidente que x mais y tem que ter o mesmo valor que w, para, quando eu somar com z, dar 180 graus. Beleza? Show! Então, agora que a gente aprendeu sobre ângulo externo, vamos aprender a aplicar essa teoria. Então, nesse triângulo aqui, por exemplo, nesse problema, relembrando, a gente tem um triângulo isósceles e a gente tem vários segmentinhos iguais. A gente quer saber quanto que é x. Então, vamos aqui aprender o que a gente sabe sobre triângulos isósceles, tá? Veja que tem vários triângulos isósceles aqui. Além do triângulo original, a gente tem esse triângulo aqui. Ele é isósceles, e eu vou começar por ele porque eu já tenho uma informação, que nem uma informação, né? Mas a minha variável está aqui, o x está aqui, vou começar por aqui. Como ele é isósceles, com esses dois lados iguais, então esses dois ângulos também têm que ser iguais. Então, esse ângulo aqui é x. Isso a gente já sabia. Agora, vamos aproveitar o teorema do ângulo externo
para dizer quanto é que vale esse ângulo daqui. Repara que eu desenhei em rosa esse triângulo e o ângulo externo é um ângulo externo a esse triângulo. Então, quanto que tem que valer esse ângulo? É só olhar para os outros dois ângulos do triângulo, x com x. Então, esse ângulo externo tem que valer 2x. Então, agora eu vou pegar com outra cor, eu espero que dê para ver, que é outra cor, um outro triângulo isósceles e vou fazer a mesma coisa. Tenho novamente um triângulo isósceles, onde eu sei um dos ângulos. Então, é um dos ângulos que vai ser igual ao outro. Então, esse ângulo também tem que ser 2x. E agora, quanto que tem que ser esse ângulo? Cuidado! A gente vai aplicar ângulo externo, mas a qual triângulo? Não é um triângulo que às vezes está muito evidente para você. Esse triângulo azul não é o que a gente quer, porque esse ângulo, ele não é referente a uma extensão de dos dois lados, olha. Só tem um lado, o ângulo externo seria esse, todo. Tá vendo? Na verdade, esse ângulo externo, ele tem que ser externo a tudo isso daqui. Então, a esse triângulo aqui. Então, esse ângulo, ele é externo a este triângulo que eu marquei mais forte agora. Então, o ângulo vai ser 2x mais x. 3x. Novamente, vamos fazer a mesma coisa, agora para este triângulo. Esse triângulo também é isósceles. Esse segmento é igual a esse segmento. Então, este ângulo tem que ser 3x. E quanto que tem que valer esse ângulo daqui? Ele é um ângulo externo a esse triângulo grandão aqui, ó. Viram? Esse triângulo bem grande. Esse ângulo, então, vai ser a soma desse com esse. 4x. Mais uma vez, pega esse triângulo aqui. Repara que a gente está só repetindo a mesma técnica. Esse triângulo é um triângulo isósceles. Eu sei que aqui vale 4x. Então, aqui também tem que valer 4x. E agora que parece que a gente já desceu tudo que a gente pode, né? A gente sabe que esse ângulo é x. A gente vai olhar agora. A gente não usou ainda que o triângulo é isósceles, tá? O triângulo original, AB igual a C. Então, vamos olhar, vamos dar um zoom nesse triângulo aqui, tá? Um zoom não, né? Mas a gente vai visualizar ele um pouco mais limpo. Eu sei que aqui vale x, eu sei que ele é isósceles, e eu sei que aqui vale 4x. Certo? O problema daqui acabou, né? Como ele é isósceles, aqui também é 4x. E para descobrir quanto é x, eu vou somar todos esses ângulos e vou igualar a 180. X mais 4x mais 4x deu 9x igual a 180. Então, x é igual a 20 graus. Ok. São várias vezes o mesmo passo. Então, tenta entender um único passo, se você não entendeu até agora. E vai repetindo. Então, próximo problema. Vamos novamente usar o mesmo truque. Olha só. Aqui, a gente quer saber quanto é que vale x. Eu sei que esse triângulo é isósceles. Mas e aí? O que a gente faz? Nesse problema, você pode dar uma pausa e pensar um pouco nele. Mas eu considero que você precisa ter um pouco mais de
malícia para resolver, porque você vai precisar chamar esse ângulo, essa variável aqui. Você vai precisar chamar uma variável, que eu vou chamar de y. Porque eu já sei que o triângulo, ele é isósceles, o AB é igual ao AC. Então, esse ângulo eu vou chamar de y e os dois vão ser iguais. E vou aplicar aqui alguns ângulos externos, tá? Vamos ver o que vai acontecer. Então, por exemplo, esse ângulo aqui. Como que eu posso descobrir ele? Ele é ângulo externo de algum triângulo. Qual seria esse triângulo? Esse ângulo é ângulo externo desse triângulo. Então, ele tem que valer x mais y. Ok, descobrimos um ângulo. Só que AE é igual a AD. Esse triângulo aqui é isósceles. Vamos aproveitar que a gente já sabe que isso aqui é x mais y. E a gente vai obter que isso aqui também é x mais y. Tá? Agora, olha o que aconteceu. Vamos olhar especificamente para este triângulo ABD. Tá? A gente conhece esse ângulo e conhece esse ângulo. Então, a gente conhece o ângulo externo, que é esse, né? O ângulo externo deveria ser y mais 30 graus. Ao mesmo tempo, ele é a soma de x mais y com x. Ou seja, y mais 30 graus é x mais y mais x. Então, repara aqui que o y sumiu, que tá ótimo, porque o y era uma coisa extra que eu coloquei. Então, o y sumiu e ficou 30 graus igual a 2x. Então, ter colocado essa variável foi muito importante, porque a gente não tinha informação de quanto é que era esse ângulo, mas, magicamente, no meio das contas, a gente consegue descobrir quanto é x. E o y não importa. Não importa quem é y. Pode ser qualquer coisa. E aqui a gente vai obter que x é 15 graus. Ok? Então, até o próximo vídeo.